deixa eu verificar aqui, que aí eu já me confundi aqui, porque a gente fez muitas alterações, mas o próximo grupo, que depois do Aguinaldo apresentar o capítulo 8, 9, 10, nós vamos lá dar um salto, vamos pular o capítulo 13 e 14, que é o Guilherme e o João Pedro agora, e nós vamos passar para o capítulo 15, 16, 17, que é o Gabriel Pérez e o Danilo. Tá certo, Gabriel Pérez? Gabriel Pérez está aí. Danilo está aí também? Né? Hã? E agora é o Breno. Que agora é o Breno. A hora que vocês começar, você já me fala que eu mudo aqui, na própria lousa aqui, tá bom? Okay. Eu ainda não coloquei, não. Então, é combinado assim, né? Nós estamos aí com 9 participantes, podemos dar início. Deixa eu só colocar. Aí, Gabriel Pérez. Eu coloco você depois e o Breno como apresentador. Agora eu vou disponibilizar para o Aguinaldo. Isso, Aguinaldo, verifica aí se foi para você como apresentador. Sim, foi sim. Foi, né? Deixa eu só anotar aqui, então. Então, hoje, que aí eu já mudei a minha programação que eu tinha feito aqui, engenharia mecânica. Nós já estamos em agosto, né, pessoal? Hoje é 2 de agosto, parece que o frio também já foi embora, né? Graças a Deus. Aguinaldo. Posso compartilhar minha tela? Pode compartilhar sua tela. Eu só estou colocando aqui os capítulos que você vai apresentar. 8, 9 e 10. Confere? Certo. Tá ok, pessoal. Então, continuando aqui a apresentação de sexta-feira do nosso amigo Aguinaldo. Eu vou fechar o meu microfone aqui, Aguinaldo, mas estou aqui. Qualquer coisa é só me chamar, ou qualquer necessidade eu também abro, só para não dar problema de microfone, ok? Certo. Podemos começar então. Boa apresentação para você. você. Né? Estou visualizando e está no modo de apresentação. Tá ok sua tela. Tá ok. Obrigado. Bom, então eu vou continuar a apresentação do livro. Hoje os capítulos 8, 9 e 10. O 8, ele fala sobre as heterogeneidades responsáveis por corrosão eletroquímica. Bom, a corrosão eletroquímica pode ocorrer sempre que existir heterogeneidade no sistema material metálico meio corrosivo, pois a diferença de potencial resultante possibilita a formação de área catódica e anódica. Os casos mais frequentes responsáveis por essa corrosão estão relacionados com o material metálico e o meio corrosivo, que foi o que eu apresentei, que no caso o meio corrosivo é a solução eletrolítica e o material metálico. Né? Material metálico. Bom, eu trouxe um slide que dá para exemplificar melhor. O contorno dos grãos, que corresponde à região que separa 2 ou mais cristais de orientação diferente. Cada cristal é um grão, que é uma representação só. No interior de cada grão, todos os átomos estão arranjados segundo um único modelo e uma única orientação, caracterizada pela célula unitária. Então, o que seria a orientação dos grãos? Os grãos orientados em diferentes direções devem apresentar diferentes potenciais. E quanto à diferença do tamanho deles, um grão fino de um metal contém energia interna em valor mais alto que a de um grosseiro. Os tratamentos térmicos ou metalúrgicos diferentes. Quando uma parte da superfície metálica sofre tratamento térmico diferente das restantes, ocorre uma diferença de potencial entre elas, que é, por exemplo, uma situação que ocorre na soldagem de peças metálicas. Então, uma parte dela vai sofrer um tratamento térmico, uma exposição a uma temperatura maior que a outra, e isso vai ocorrer uma diferença de potencial entre uma e a outra. A área anódica não é a do cordão de solda, e sim a área em torno do mesmo, considerando que os materiais sejam os mesmos. Essa corrosão em torno do cordão de solda está geralmente associada aos aços inoxidáveis, que tenham sido aquecidos em temperaturas entre 400 e 950 graus, e em seguida colocados em meio corrosivos, que atacam o contorno dos grãos. Pode ocorrer em outras ligas, como por exemplo o duralumínio, como conseguinte tratamentos térmicos inadequados.
Então, a área anódica, que é a que sofre a corrosão, não é a do cordão de solda, é a que fica em torno dele. Quando o aço é submetido a uma determinada temperatura que o torna sujeito à corrosão intergranular, que já foi, acho que foi explicado isso nas primeiras apresentações, se diz que o aço está sensibilizado. Para os aços austeníticos, a temperatura de sensitização está entre 400 e 900 graus. Para os ferríticos, em torno de 925 graus. Bom, a extensão do ataque pelo aquecimento de ligas nessa faixa elevada de temperatura depende do tempo, aquecimento e... Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Aquecimento em temperaturas elevadas, cerca de 750 graus, durante alguns minutos, sendo equivalente ao aquecimento em temperaturas baixas durante algumas horas. Bom, então, durante alguns minutos, se a temperatura for baixa, é equivalente ao aquecimento em temperatura. Se a temperatura for alta, o aquecimento é o equivalente à temperatura baixa durante algumas horas. A extensão do ataque, no caso. A corrosão intergranular de ácidos inoxidáveis ocorre quando esse material passa por um tratamento térmico prolongado em temperaturas inferiores a 500 graus, ou rápidos em temperatura entre 500 e 950 graus, como por exemplo que é o caso que ocorre na soldagem, que é um tratamento rápido, mas com uma elevada temperatura. A região de sensitização fica situada a alguns milímetros em torno de toda a extensão do cordão de solda. Daí ser chamada de corrosão em torno do cordão de solda. Então, como eu tinha falado, a área anódica fica em torno dele, não é nele, que é onde ocorre a corrosão. Perto da solda, a temperatura fica muito elevada durante a operação. Devido à fraca condutividade térmica do aço 304 e à rápida operação, a formação de um gradiente e uma precipitação dos carbonetos na região de sensitização. Quando esse material é colocado em meio corrosivo, há ataque localizado nessa região. Em chapas finas, é menos frequente a sensitização, pois a soldagem é rápida, assim como o resfriamento. Nessa imagem aí, a gente pode ver que a rapidez da formação dos carbetos depende da porcentagem de carbono, da temperatura e tempo de aquecimento. Então, a precipitação dos carbetos está nessa imagem. Então, quanto maior o tempo, mas se a temperatura for baixa, a formação de carbetos é menor. Pode ver, como podemos ver na imagem aí. Ensaio de Strauss eu vou pular porque no caso seria como que fala, assim, um ensaio que o Strauss fez, mas vai exigir muito tempo, vai acabar tomando tempo. Bom, então tem a tabela de ácidos estabilizados e os não estabilizados, que é a tabela que a gente usa para poder consultar. Então, dependendo da composição química, alguns permitem mais temperatura, algum maior exposição, como a gente pode ver. Então lá, tem diferentes formas de corrosão em torno do cordão de solda. O cordão de solda, no caso, como posso ver na imagem, é o 1. O 2, que são esses pontinhos, é a corrosão em torno dele. E a corrosão em faca é o 3, que é essa corrosão mais que tá em preto, que ela é mais visível. No caso aí foi a imagem eu tirei do livro. E também temos as trincas, que ela é o resultante da grande diferença de temperatura entre a região de solda e a área adjacente do material, relativamente fria. Então, quando solda e coloca a parte quente da solda no material frio, formam-se essas trincas, que é uma forma de corrosão. Bom, o que pode ser feito então? O polimento da superfície metálica. Superfícies metálicas altamente polidas podem apresentar
potenciais diferentes das superfícies rugosas. Essa diferença pode ser devida ao fato da película formada em superfície rugosa ser menos contínua que a formada em superfície lisa. Então, tem alguns dados aqui que apresentam os potenciais do aço em solução de cloreto de sódio a 10% e 25 graus Celsius, usando como padrão o eletrodo de calomilano. Então, ali, o aço com polimento metalográfico tem um potencial, aí o polido já tem outro, com polimento de halogite. O de lixa também tem outro. Cada um tem um potencial. Bom, presença de escoriações e abrasões. Em meio corrosivo, forma uma película protetora, funcionando como parte anótica, que, se riscada, fica sujeita à destruição da superfície. Então, como eu apresentei na minha parte, quando risca uma superfície, aquela parte que foi riscada, ela vai sofrer a corrosão, porque a outra parte ser maior, ter outras condições, pode ter mais oxigênio, depende. Bom, bordas de superfície metálica tornam-se mais suscetíveis ao ataque devido a fatores como bordas rugosas e desiguais, criando condições de serem atacadas em meio corrosivo. Então, que no caso seria uma borda desigual perante ao material. A diferença de forma. Superfícies convexas mostram menos sobretensões para o hidrogênio do que superfícies côncavas, podendo ocasionar problemas de corrosão. Então, superfícies convexas podem ocasionar mais problemas de corrosão devido às sobretensões do hidrogênio do que as côncavas. Deformações diferenciais. Qualquer parte de um metal sujeita a deformações pode apresentar diferença de potencial de uma parte não deformada. Pré-exposições diferentes. Ocorre quando se expõe somente uma parte do material metálico a um meio corrosivo, e em seguida se coloca todo o material metálico em um meio corrosivo uniforme. O que acontece? Correntes de corrosão podem escoar entre as áreas diferentemente expostas. Então, no caso de uma superfície metálica exposta parcialmente no ar, oxigênio, água quente ou outro meio ambiente que forma uma película protetora, e em seguida exposta totalmente a um meio corrosivo, o que vai poder observar? Que o ataque ocorre preferencialmente na região não exposta previamente, isto é, sem película protetora e que funcionará então como área anódica. Então, quando a gente expõe uma parte de um material metálico e depois expõe uma parte de material metálico em um meio corrosivo comum, e depois coloca toda a parte, não só ela de novo, mas agora toda, em um meio corrosivo uniforme, aquela segunda parte é que vai sofrer mais ataque, que ela não tem nenhuma película protetora. Aquecimento meio corrosivo, né? Aquecimento diferencial. Então, diferente aquecimento. Em certos processos ocorre um aquecimento diferencial, isto é, em uma parte da superfície metálica pode estar em contato com o líquido em uma temperatura, e a outra pode estar em contato com o líquido a outra temperatura, o que ocasiona correntes de corrosão. Essa situação ocorre em trocadores ou permutadores de calor, onde na região de entrada tem-se uma área mais aquecida, formando então uma pilha termogalvânica, está relacionada à temperatura, né? Constituída dessa pequena área anódica, com temperaturas mais elevadas, e de grandes áreas catódicas, com temperatura mais baixa. Então, quanto maior a temperatura, menor a região anódica ali. Os dados a seguir mostram as diferenças potenciais para alguns materiais colocados à solução de 10% de cloreto de sódio e temperaturas de 76 e 25 graus. O alumínio, o ácido inoxidável e o cobre, cada um tem um potencial diferente. Bom, então o que seria o aquecimento diferencial? É que uma parte exposta a uma temperatura e a outra temperatura, vai ocorrer a formação de pilhas termogalvânicas. Iluminação diferencial. Então também vai sofrer corrosão diferente dependendo da exposição à iluminação. Quando áreas de uma superfície metálica imersas em uma solução
são expostas a diferentes iluminações, elas podem apresentar diferentes potenciais de corrosão. Então, a iluminação também funciona como parâmetro. A agitação diferencial consiste na agitação forte de um líquido próximo a uma parte do metal, enquanto a outra permanece sem ou com agitação menor, podendo ocasionar correntes de corrosão. Então, a parte que está mais próxima, que ocorreu a agitação, ela vai ter uma corrosão maior do que a que não teve ou com agitação menor. Concentração diferencial. Quando um material metálico está submerso em soluções de eletrólitos com diferentes concentrações, ocorre a corrosão iônica. Então, o que acontece? Na pilha formada, a região anódica, portanto, corroída, é aquela onde a concentração do íon metálico é menor, e a catódica é aquela onde a concentração do íon metálico é maior. Então, onde tiver menor concentração do íon metálico, é onde vai ter a região anódica, que é onde vai ocorrer a corrosão. A gente pode perceber ali na figura 8.9, áreas anódicas e catódicas em frestas, que é aquelas sensibilidades que tem. O cátodo e o ânodo. Como pode ver, o cátodo é menor e o ânodo vai onde sofre a corrosão. Usar medidas de proteção. Então, quais seriam as medidas de proteção pautáveis? Usar massas de vedação ou selantes à base de silicone, esposipoliuretana ou asfalto em locais onde possa haver formação de frestas e presença de eletrólito. Então, a fresta, ela é um tipo de corrosão e não. E aí você tem que, uma medida de proteção, usar uma massa de vedação. Fazer a homogeneização do eletrólito, a fim de se chegar a uma mesma concentração em todas as regiões do equipamento. Então, para deixar o material metálico com concentração igual, a gente pode fazer a homogeneização do eletrólito. Essa homogeneização pode ser feita em alguns casos por meio de agitação ou turbilhonamento. Aeração diferencial. Quando um material metálico imerso em regiões diferentemente aeradas, constituindo um tipo frequente de heterogeneidade que conduz à formação de uma pilha. Então, o que acontece? A área anódica ali, a área catódica. A ferrugem, por exemplo, ela vai se formar numa região intermediária entre a área catódica e a anódica, não sendo, então, somente na área anódica. Aí tem várias medidas gerais de proteção, como reduzir ao mínimo necessário a possibilidade de frestas, usar soldas contínuas, usar juntas soldadas em vez de juntas parafusadas ou rebitadas, evitar frestas entre o isolante e o material metálico, evitar cantos, áreas de estagnação e outras regiões favoráveis à acumulação de sólidos, remover sólidos em suspensão, indicar no projeto a operação de trocadores tubulares de calor, não usar embalagens que sejam feitas de material absorvente, exceto aquelas impregnadas com inibidor de corrosão, evitar o uso de madeira ou material que fique facilmente umedecido e retenha água, usar apoio com pequena área de contato, como apoios tubulares de aços ou de polipropileno, e procurar, limitado pelas dimensões, usar tanques ou reservatórios apoiados em pilares e não no solo. Eu vou apresentar corrosão galvânica. O que seria corrosão galvânica? É quando ocorre dois materiais metálicos com diferentes potenciais, eles entram em contato em presença de um eletrólito. Então, quando dois materiais metálicos de potenciais diferentes, eles entram em contato em presença de algum eletrólito. Pode ser qualquer eletrólito, pode ser atmosfera, depende muito da situação. Ocorre quando se tem um metal colocado em uma solução contendo íons facilmente redutíveis de um metal que seja catódico em relação ao primeiro. Se a área catódica é pequena em relação à área anódica, a corrosão não será tão prejudicial. No caso contrário, a corrosão será intensa. Então, foi como eu havia dito, quanto maior a área catódica em relação à área anódica, maior será a corrosão.
Os potenciais se alteram com a mudança da solução do meio corrosivo. Daí a importância da tabela que apresenta o grau de corrosão em graus metálicos, que é essa tabela aqui. Então, temos uma tabela que apresenta o grau de corrosão em contato bimetálico, são dois metais. Então, tem um metal de referência, que vai do 1 ao 15, e eles estão ali na legenda. Por exemplo, o 1 é o ouro, o 2 é o monel, inconel, 3 o cobre. Então, quando um entra em contato com 3, ocorre o grau de corrosão A, que, no caso, é uma taxa de corrosão do metal, não é influenciada pela ligação ou conexão com o metal de contato. Já o B, a taxa de corrosão do metal de referência pode sofrer um pequeno aumento pela ligação com o metal de contato. Que um exemplo seria, por exemplo, o mônio com o ouro. Já o C é a taxa de corrosão do metal de referência sofre aumento considerável pela ligação com o metal de contato. Um exemplo poderia ser o cobre com o ouro. Não, cobre com o mônio. O D, que quando na presença de umidade, mesmo em condições de pouca agressividade, evitar essas ligações que sejam usadas como medida protetora, ou a ausência de dados disponíveis. Onde então tem espaço em branco. Então, o exemplo do D poderia ser o ouro com o metal 10, que no metal 10 seria o magnésio. A formação de películas sobre a superfície metálica, principalmente em meio oxidante, onde o metal se torna catódico. Então, em meio oxidante, o metal ele funciona como área catódica. A temperatura também pode ocasionar inversão de polaridade. O contato entre materiais metálicos de nobrezas bem diversas causa corrosão acentuada. Contudo, com a formação de películas e outros efeitos, essa corrosão pode ser minimizada. Então, vai ocorrendo a corrosão e forma uma película, e essa película, que seria o produto corrosivo, ela já vai funcionar, então, como uma medida protetora, uma proteção. Os óxidos e hidróxidos metálicos que se formam como produtos de corrosão funcionam como cátodos em relação aos metais de origem. Então, já no caso hidróxido e óxido metálico, o produto de corrosão dele vai funcionar como cátodo. Ele vai corroer a parte anódica já. Então, aqui tem uma pilha de elétrodos diferentes. Então, o que acontece? Numa pilha tem o ferro e alumínio, e na outra alumínio e cobre. E as duas estão na mesma solução, uma solução saturada de cloreto de sódio. Na pilha 2, na pilha, que é esta pilha aí, né, as duas, o alumínio funciona como ânodo no recipiente da direita e como cátodo no recipiente da esquerda. Então, o que vai acontecer? Na parte direita, ele está em contato mesmo meio que o cobre. E ele vai funcionar como ânodo. Então, o cobre tem um potencial que vai fazer ele sofrer corrosão. Já o ferro tem um potencial que vai sofrer corrosão é o ferro. Então, o ferro funcionaria como ânodo. Então, quais seriam as medidas de proteção para essa corrosão galvânica? Uso de inibidores de corrosão, isolamento elétrico dos materiais de nobreza diferentes. Então, por exemplo, quando for inevitável a existência de grandes diferenças de potencial, por exemplo, em chapas de alumínio sobre estrutura de aço, o que deve ser feito? Deverá sempre ser especificada a colocação nos pontos de conexão de gachetas, nipples e arruelas não metálicas, que agirão como Ipalon, né, Proel, Teflon e Celeron, que eles agirão como isolantes. Aplicação de revestimentos protetores, que é para proteger o material metálico. Estabelecer condições de relação entre a área anódica e a catódica, quando uma for maior que a outra, auxiliado pelo fator econômico. Então, sempre analisando também. Fazer uma proteção catódica e sempre o uso de materiais de nobrezas mais próximas, que como eu falei,
Materiais de nobreza diferentes sempre tendem a ter uma corrosão maior. Corrosão eletrolítica. São as corrosões rápidas, onde ocorrem correntes elétricas, também chamadas correntes de fuga. Elas abandonam o circuito normal, fluem pelo solo, atingem superfícies metálicas enterradas, causam a corrosão e depois elas voltam ao meio também através do solo ou da água, então ela volta ao circuito original. A definição é a deterioração da superfície externa de um metal, forçado a funcionar como ânodo ativo de uma célula ou pilha eletrolítica, caracterizada por uma corrosão de baixa aderência e localizada. Então, como ela é localizada, ela ocorre em uma região menor, mas ela pode ter uma profundidade maior. Esses são cabos telefônicos perfurados por corrosão eletrolítica. Foi uma imagem que eu trouxe do livro, então os cabos que sofreram essa corrosão. Pode ver que ele foi totalmente desgastado. As corrosões de interferência podem ser classificadas em estáticas, que são as que têm amplitude e percurso constantes, e as dinâmicas, são as que variam continuamente de amplitude e percurso. Um exemplo das estáticas são os sistemas de proteção catódica por corrente impressa ou forçada. Já a dinâmica tem os sistemas de tração elétrica. Fatores que determinam a taxa de corrosão. A intensidade e densidade da corrente, da corrosão eletrolítica que eu estou falando. A distância entre as estruturas, a existência ou ausência de revestimento e a qualidade do mesmo, localização de juntas isolantes e a resistividade do meio. Então, quanto maior a resistividade do meio, menor vai ser a corrosão. Quanto menor a resistividade, maior a corrosão. Como a resistência dos metais, como a resistência dos metais é muito menor que a do solo ou da água, as estruturas metálicas enterradas constituem um novo circuito por onde passam as correntes de fuga. Os mecanismos. Para uma melhor caracterização e compreensão da localização das áreas anódicas e catódicas no processo de corrosão ocasionados por corrente de fuga, é oportuno mostrar a aplicação da diferença de potencial provinda de uma fonte externa para refino eletrolítico de metais. Então, como exemplo aqui, o refino do cobre pode-se esquematizar a cuba, em que se coloca o cobre impuro como ânodo ativo da cuba eletrolítica e o cobre puro como cátodo e a solução de sulfato de cobre como eletrólito. Então, o processo se baseia nessas duas reações, né, do ânodo e a do cátodo. Com o decorrer do processo, verifica-se que o ânodo vai sendo consumido e, portanto, vai perdendo massa, enquanto o cátodo ocorre aumento de massa, isto é, vai depositando cobre puro. Logo, ficou provado que ocorre oxidação no ânodo, que é a região onde há saída de elétrons. Então, como nas reações ali a gente pode ver, o cobre ele vai liberar elétrons, enquanto o ânodo vai aumentar. Onde há saída de elétrons pelo circuito metálico e entrada do eletrólito de uma corrente elétrica hipotética, convencional. O que poderia servir como proteção? O cálculo de intensidade de corrente de fuga entrando ou saindo de uma estrutura difícil, sendo possível encontrar uma solução somente se o esquema da instalação enterrada for um esquema simples. Então, é difícil a proteção. Como é feito o cálculo? Calcula-se medindo a diferença de potencial entre a estrutura interferente e o tubo subterrâneo, que no caso seria a corrosão eletrolítica com os tubos subterrâneos. Pode-se medir a diferença de potencial entre uma posição no solo, diretamente sobre a tubulação, e outra na superfície do solo, a alguma distância, formando um ângulo reto com a tubulação. Então vai ter todo esse esquema, onde delta de diferença potencial de medida, o P representa a resistividade do solo, o H a altura do tubo abaixo da superfície, o Y a distância ao longo da superfície, e tem toda uma relação que forma essa equação, que é servida para calcular a possibilidade de a diferença de potencial entre a estrutura e o tubo. A medida da resistividade do solo pode ser feita também pelo método dos 4 eletrodos, colocados em linha e separados por uma distância A. Esse método
é também conhecido como o método de Werner ou dos 4 pinos. Então, aqui a gente acontece com os 4 eletrodos, o eletrodo do metal, os eletrodos de referência e o outro eletrodo do metal. Eles ficam ali em contato com a superfície do solo, enterrados, e são colocados em linhas separadas com uma distância, que é essa distância a mesma distância. E aí a gente pode medir a resistividade do solo, que pode ser depois calculado para saber qual material metálico eu posso colocar. Se tem uma resistividade menor, eu preciso de um material com uma composição mais resistente. Se tem uma resistividade maior, eu já posso usar um material com menor resistência. Vamos lá. As técnicas mais utilizadas na prática para o combate da corrosão eletrolítica originada por estradas de ferros eletrificadas são instalação de equipamentos de drenagem, constituído basicamente de ligações elétricas unidirecionais em pontos criteriosamente escolhidos entre a tubulação enterrada e os trilhos da estrada de ferro, conforme mostrado nessa figura. Então a gente tem ali o sistema eletrificado de tração, uma linha interferida e o diodo, e a corrente elétrica ela passa para o sistema eletrificado de tração. Bom, no caso de correntes de interferência provenientes do sistema de proteção catódica, pode ser usadas medidas de proteção, balanceamento dos sistemas por intermédio de interligações elétricas, drenagem para o solo nas áreas com predominância anódica, instalação de barreiras elétricas nas áreas de captação de corrente. Bom, então essas são as principais medidas de proteção para os casos de corrosão proveniente das correntes de interferência. Então, balanceamento dos sistemas por intermédio de interligações elétricas, drenagem para o solo nas áreas com predominância anódica e a instalação de barreiras elétricas nas áreas de captação de corrente. Essa foi a apresentação, acho que deu para apresentar em um tempo razoável. Uhum. Lógico que pode ter ficado dúvidas, eu tentei fazer o melhor possível. Muito bem, Aguinaldo, muito bom. Realmente são capítulos bastante extensos, né? São. Mas que trazem muitas informações interessantes que não tem como não colocá-las, né? Certo. A senhora quer fazer as observações? Sim, vamos fazer as observações, são 10h52, o próximo grupo, qual que é o grupo mesmo? Já me perdi aqui no meu caderninho. Gabriel Pérez e Breno, né? Certo, Gabriel? Confere? Gabriel Pérez e Breno? Pode voltar aí, Aguinaldo. Gabriel Pérez está aí? Breno também? Sim, estamos aqui. Tá. Já eu já coloco vocês como apresentador. Só um minutinho aqui para eu fazer algumas observações importantes. E aí eu já transfiro para vocês. Vocês é o capítulo 15. Deixa eu só ver aqui. O nosso salto não vai ser tão ruim, mas assim, algumas coisas talvez vai ficar dependendo do capítulo 13, mas ele depois talvez fique até mais claro. Capítulo 15, né? Isso, tranquilo, sem problema. Dá para fazer o capítulo 15, que é a parte de associada às solicitações mecânicas. Aguinaldo, voltou lá no inicinho aí que você começou? Sim. Tá. Bom, vamos começar já pelo termo. Eu acho que no seu seminário de sexta-feira, eu tentei já entrar um pouco nisso aí quando você comentou sobre o capítulo 6 e 7, né? Mecanismos eletroquímicos. A gente voltou um pouquinho lá no seminário da nossa amiga Tainá, né? Falamos da questão dos tipos de pilha. Novamente, você volta nele aqui, né? Falamos até tinha destacado importante a questão de temperatura. Falamos um pouquinho da aeração diferencial, falamos um pouquinho da questão dos poluentes, né? Foi o que você tinha trazido aqui para nós. Definimos, acho que ficou bem claro para todos os colegas, né, nas suas apresentações, o que seriam eletrólitos, né?
ou seja, meios corrosivos, né? São palavras sinônimas aqui dentro, né? E agora você traz a questão da heterogeneidade. Ela é a principal, né? E aí você trouxe aqui muito bem. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse slide, deixa eu ver. Isso. Coloca só esse slide aí no modo de apresentação para nós. Certo. Ele é fundamental. Bem. Isso. Então, nós não temos mais dúvida com relação ao que é uma corrosão eletroquímica. Confere, pessoal? Tranquilo? Todos já estão claros, assim, porque se tiver alguém com dúvida nisso, pode perguntar. Não sou aquele professor que não permite pergunta, não. Tá? Então, acredito que se tiver alguém, né, vamos fazer igual aquela, fale-se agora, porque de agora para frente não tem como ter mais dúvida em relação a isso. Então, corrosão eletroquímica, eu acho que o Agnaldo aqui colocou muito bem, tanto no capítulo 6 e 7, como 8, 9 e 10, e a Tainá também. E aí ele trouxe uma coisa importante. Sempre essa questão da heterogeneidade, ela vai ser fundamental na corrosão eletroquímica. E às vezes nós pensamos em heterogeneidade só na questão da composição química, e não é. Por isso que nós já falamos dos tipos de pilha, aeração diferencial, concentração, né? Então, isso é uma heterogeneidade. Então, a heterogeneidade ela vai resultar numa diferença de potencial. E se eu tenho uma diferença de potencial, vou ter sempre o quê? Uma área anódica e uma área catódica. Então, se gerou uma heterogeneidade, tenho diferença de potencial. Se eu tenho diferença de potencial, isso me caracteriza o quê? Uma área anódica, uma área catódica. Ou seja, o que é diferença de potencial? Eu tenho um fluxo de elétrons. E se eu tenho um fluxo de elétrons, eu tenho alguém oxidando e alguém reduzindo. E essa heterogeneidade, ela pode estar relacionada tanto com a composição, como com as características da minha solução eletrolítica com relação a contato com o meu material. Percebe isso, pessoal? Essa é a grande dificuldade. Porque antes, né, quando a gente estudou lá em ensino médio, né, em eletroquímica, você pensava que pilha era um negócio difícil de se formar, não é? Pilha, o termo pilha para você é algo assim, não. Tem que ir para o laboratório, né, e montar todo um esquema. E agora você já percebe que a pilha se forma quase que espontaneamente e quase em tudo na sua presença tem a formação de uma pilha. E esse é o grande gargalo nosso. Né? Então, e aí essa heterogeneidade, a gente tem que começar a tentar, né, como se diz, a parar ela de alguma forma. Vocês, como engenheiros mecânicos, e aí o Agnaldo falou muito bem, né? Quando eu vou pensar no design de um veículo automotor, né? Um design. Com relação à estrutura, à carcaça dele, será que eu vou ter que pensar nessa questão de heterogeneidade? Com certeza. Com certeza. Não é só a questão de ter uma ruptura, né, na pintura e vai ocorrer corrosão, como nós falamos na sexta-feira. Mas não, né, até a questão do design. Se eu tenho uma porta com uma ponta, ou se eu tenho, né, um capuz que tem um design diferente da outra estrutura, que seja pontiagudo, enfim. Ali vai ter um ponto de tensão. Se eu tenho um ponto de tensão, eu tenho um ponto de quê? De diferença de potencial. E se eu tenho um ponto de diferença de potencial, eu vou ter uma área que vai ser anódica, uma área que vai ser catódica. E aí eu tenho que conhecer muito bem essas características dessa área anódica e dessa área catódica. E uma coisa que o Agnaldo colocou, e que é importantíssima, ele repetiu várias vezes, mas eu acredito que ele entendeu.
e a gente já tinha falado isso na semana passada, mas ele repetiu novamente várias vezes aqui na apresentação dele. Ele disse que essa relação entre a área anódica e a área catódica, ela é importantíssima. E aí eu vou fazer a pergunta para os colegas, por quê? Tamanho. A questão da geometria é importante, mas também o tamanho. E por quê? E ele ainda disse, vou repetir, você vê se eu estou falando certo, Aguinaldo, que você comentou. Você disse em algum momento aí, que eu não sei qual foi o slide, mas você disse, a área anódica menor do que a área catódica, eu vou ter um problema. Não sei se foi com essas palavras, mas foi mais ou menos essa ideia que você colocou. Quanto Tô maior, certa? certo. Então, quanto menor a área anódica em relação à área catódica, eu vou ter um problema. Não foi isso que você falou? Foi, exatamente. E aí eu vou perguntar aos colegas. Tem uns 12 participantes. Por quê? Pessoal, bom dia. Tudo bem com os senhores? Tainara, tudo bem com você? Você está aqui em último lugar, mas eu lembrei de você. Professora. Tudo bem? Eu estava aqui pensando, tem a ver porque vai haver um desequilíbrio? Pois é, mas por que esse desequilíbrio? Você explicou os tipos de pilha. Lembra? Né? E explicou muito bem, inclusive. Então, vamos tentar agora jogar isso na prática. Essa ideia, esse aprendizado, a gente tem que transpor ele para o experimental, refazer essa reflexão prática. Por que que a minha área, a área anódica, todo mundo já está ciente que é onde sofre o quê? Corrosão. Isso. E a área catódica é onde sofre a reação de redução. Já estamos cientes disso. Já estamos cientes também, aí não foi a Tainara, foi o do grupo dela, foi o Gabriel, que falou, o agente oxidante é o eletrodo que está sofrendo redução. Ele força o outro a sofrer oxidação. Não é assim? A minha área catódica, ela é o meu agente oxidante ou o meu agente redutor? Oxidante. Oxidante. Então, eu falei a relação entre a área anódica e catódica. Eu não, o Aguinaldo falou muito bem. Se a área anódica for menor do que a área catódica, eu tenho um problema. Aí eu faço a pergunta agora, depois de fazer toda essa reflexão aí, que o Gabriel dos Reis falou, que a Tainara falou, a gente voltou lá nos conceitos iniciais, e que o Aguinaldo falou. Agora vamos juntar os três conceitos. Quem quer explicar por quê? Quem compreendeu? Bom, é porque quanto maior a área catódica, ela vai ter uma influência, uma transferência de elétrons, né? E a área anódica vai ser menor, então ela vai distribuir muito mais elétrons. Então eu vou ter ali uma intensidade de fluxo de elétrons saindo, na verdade, da área anódica, acelerado. Se eu tenho uma intensidade de fluxo de elétrons ali saindo, né, proveniente do quê? Porque a minha área catódica está forçando isso, porque lá na minha área catódica eu tenho o meu agente oxidante. Então, ele está forçando a oxidação na minha área anódica. Consequentemente, eu tenho uma maior velocidade com relação à liberação desses elétrons. Consequentemente, a minha área anódica vai corroer com uma maior intensidade. Sim. Então, eu tenho que ficar atento a isso, porque o que eu tenho na minha área catódica é que vai definir a corrosão na minha área anódica. É aquela mesmo raciocínio que a Tainara explicou, que na área mais oxigenada não sofre corrosão, é na área menos oxigenada. Que é a minha área oxigenada que tem o meu agente oxidante, que vai forçar, então, a corroer na minha área anódica. Tá claro isso? Pessoal, todos compreenderam esse raciocínio? Ele é extremamente importante. Então, vocês como engenheiros mecânicos,
quando você for fazer, né, um parafuso, né, sei lá, de conexão numa estrutura metálica, você tem que pensar muito bem. Pensar por quê? A relação entre o parafuso e a estrutura metálica que você está ajustando ali. São áreas diferentes, não são? Sim. Quem que vai ter que ser catódico aí? É o parafuso ou a estrutura, vamos supor, uma porta, que você vai parafusar ela? Quem que vai ter que ser o cátodo, quem que vai ter que ser o ânodo nessa estrutura? Bom, acho que o parafuso deveria ser o funcionar como. Deixa eu pensar, professor. Pensa direitinho. Porque lembra, a minha área catódica, ela tem que ser o quê? Menor ou maior? Ela tem que ser menor, né? Menor. Então, quem que vai ser o parafuso em relação a toda a outra parte, estrutura que eu tenho? Ele vai ser o cátodo, né? Ele tem que ser o cátodo. Sim. Se eu inverter o negócio, meu Deus do céu. Se inverter, ele vai sofrer corrosão, né? Entendeu? E com muita intensidade. Uhum. Então, são situações que eu tenho que pensar. E aí, logicamente, se eu estiver trabalhando com metais diferentes, é aquilo que você falou. Tentar trabalhar com potenciais mais próximos possível. Mas se não for possível, tiver numa condição que não é possível, eu preciso de metais que têm potenciais distintos. Então, eu tenho que balancear tudo isso aí. Então, são situações, né, do dia a dia de vocês. Tá claro isso, pessoal? Essa questão da heterogeneidade, é preciso ficar clara que a heterogeneidade, seja ela qual for, desde composição, de geometria, de tamanho, de área, de questões físicas, temperatura, oxigenação, tensão, uma coisa que os engenheiros erram muito. Ele acha que determinada estrutura rompeu porque ela tinha uma tensão naquele ponto. Esse é o seminário 15, né, dos nossos amigos, mas já entrando lá, se eu tenho tensão naquele ponto, eu vou gerar ali uma diferença de potencial em relação a toda a outra estrutura. E se eu gero uma diferença de potencial, eu vou gerar uma área anódica e uma área catódica. E naquele ponto de tensão é o meu ponto anódico, é aonde vai corroer. E aí vai quebrar. E aí ele acha que quebrou porque tinha uma tensão. Quebrou porque tinha uma tensão e naquele ponto, então ele fala, fragilizou a estrutura. Fragilizou a estrutura porque ocorreu uma corrosão. Entenderam isso, pessoal? Então, a estrutura, ela rompe, ela quebra, as aeronaves, né? É um acidente que acontece, né? Se não tiver uma manutenção, de vez em quando tem um avião perdendo um pedaço aí, não tem? É um problema sério, né? Engenheiro mecânico de aeronave tem que pensar muito. Por quê? Porque você tem uma estrutura, primeiro, tem geometrias diferentes, e você tem pontos, né, com uma diversidade de oscilações de temperatura, oxigenação, tensão. Então, é tanta diferença de potencial que se gera na estrutura que tem que trabalhar com todas essas possibilidades. Tá? Eu acho que isso está claro, pessoal? Vamos só um pouquinho, eu não vou enrolar muito, porque tem o seminário dos meninos, mas eu acho que eu queria voltar um pouquinho naquele parte de tratamento térmico. Deixa eu ver agora. Aonde formam os carbetos que você falou. Assim. Aqui. Anterior, isso, o outro slide anterior, que aí a gente entende a figura.
Então, aqui, coloca no modo de apresentação esse slide, por favor, Aguinaldo. Pessoal, bom dia, vocês estão muito calados. Vocês precisam, né? Só tá o Aguinaldo aqui e eu. Bom dia. Vocês estão cansados, é isso? Coisa tá feia para vocês? Mas pensa que isso aqui vocês vão precisar, hein? Aí o outro professor da outra disciplina também fala a mesma coisa, né? Isso ficou muito claro, né? E a Tainara falou da morfologia da corrosão, né? Foi você, Tainara, que falou da morfologia? Eu citei. Citou, foi quem que falou da morfologia? Empolamento por hidrogênio, entorno do cordão de solda, Então foi eu mesma. homogênea, alveolar, pit, é a morfologia, certo? A forma como procede a corrosão. Aí, e aqui o nosso amigo trouxe de novo, que é importante porque essa corrosão, quando eu tenho solda, ela acontece exatamente, não é na solda, mas sim em torno do cordão de solda. Ou exatamente aonde está tendo a conexão entre a estrutura e a solda. E aí ele falou de uma coisa importante, que há uma formação, né, de um composto que ele, na temperatura, em determinadas temperaturas, né, ele está na forma de precipitado dos carbetos. E daí eu vou ter uma região sensitizada. E, logicamente, essa região sensitizada, né, é que vai ocorrer a corrosão. Deixa eu só colocar aqui. Aí eu vou pegar a apresentação. Eu vou só pegar um pouquinho aqui. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui, que esse material, inclusive, eu acho que na semana passada eu perguntei se tinha alguém que mexia com solda aqui, não perguntei? Perguntou. Quem é que respondeu para mim que mexia com solda? E aí Era falou. o João. E o João não está aí hoje, não? Não, Ele trabalha com isso? parece que sim, que ele tinha falado. Então o João tinha que ter apresentado, né? Mas tudo Sim, bem, né? Deixa eu voltar aqui para eu ver vocês. Isso, tá meio. Deixa assim. Vocês estão visualizando a minha tela aqui? Eu tirei um pouquinho como é que fala? A apresentação do Aguinaldo e coloquei o livro aqui, tá certo? sim, aham. Que inclusive o Aguinaldo utilizou essa parte aqui, né? Foi, Aguinaldo? Foi, eu utilizei só o livro. Isso, percebe claramente isso. E eu vou só destacar esse ponto aqui. E eu lembro que então teve alguém que falou para mim, que eu perguntei, como é que faz solda? E a pessoa pegou, foi e comentou. Eu vou destacar aqui só. Ei, aqui tá difícil. Vou destacar esse pedaço aqui. Consegue visualizar onde eu destaquei? Tem Sim. que deixar de amarelo aqui. Aguinaldo, lê para nós só esse parágrafo aqui, só para a gente pensar no que você falou. O tratamento térmico consiste no aquecimento a 1050 graus até 1100 graus, seguido do resfriamento rápido. Essa elevada temperatura dissolve os carbetos precipitados, ficando o carbono na solução sólida e o cromo uniformemente distribuído no aço. E o resfriamento rápido impede sua posterior formação. Esse Então, processo... é só aqui, Guilherme, depois a gente continua. Ah, O tá. que eu perguntei na semana passada, um dia aí, acho que foi na sexta, né? Falei, quem faz solda? Como é que faz solda? Como é que foi o João que falou para mim? Como é que ele respondeu? Vocês se lembram? Eu não lembro, professor. Alguém se lembra, pessoal? Pessoal, bom dia. Vocês estão meio sumidos aqui hoje. Cadê? Deixa eu chamar alguém aqui. Guilherme, você se lembra, Guilherme? Você assistiu a aula passada? Tainara, Rafael, Scherer. Rafael, você estava?
Professora, eu não me lembro. Não, Rafa, mas então vocês estão jovens, vocês estão esquecendo as coisas, que é isso? E eu que estou precisando aposentar, que esqueci até o horário da aula, mas eu não esqueço que vocês falam, não. Eu não posso lembrar quem falou, mas eu sei que alguém falou. Isaías, Hugo. Foi só o João que falou nessa turma, foi só um aluno, que teve outra, ou as outras engenharias teve mais de um aluno, mas essa foi só um. E ele disse que tinha que fazer o resfriamento lentamente. Não foi que ele falou? Em Aguinaldo? Foi. Ah? Lá eu tenho que soldar e eu tenho que deixar resfriar lentamente. O que ele falou aqui? Elevadas temperaturas dissolvem os carbetos precipitados, ficando o carbono na solução sólida e o cromo uniformemente distribuído no aço. Isso é bom ou é ruim? É bom, né? Eu acho. É bom. É bom. Porque eu vou garantir o quê? Algo mais uniforme, menos heterogêneo. E quanto mais heterogêneo, eu já sei que qualquer condição de heterogeneidade gera o quê? Corrosão. Corrosão, porque gera Área anódica e catódica. uma diferença de potencial. Né? Eu potencializo, né, o fluxo de elétrons. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma área anódica, uma área catódica. Então, se eu tentar trabalhar com a condição mais homogênea possível no material, é isso. Por que a área, né, de vocês, engenheiros mecânicos, tem uma outra área associada com vocês, que tem crescido a cada vez mais na área de engenharia? Chama-se, ciência de novos materiais. O que busca essa área de pesquisa? E hoje tem graduação, né, específica nessa área. A Universidade Federal, por exemplo, de São Carlos é pioneira nisso, chamada ciência de novos materiais. É exatamente esse ponto aqui, gente. Buscar material cada vez mais homogêneo possível. Porque se eu tiver material mais homogêneo possível, o que eu vou diminuir? A possibilidade de ter uma diferença de potencial. Então, eu tenho, né, nessa condição aqui, eu acabo solubilizando, dissolvendo esses carbetos, esses precipitados. Carbetos são carbono, né, na forma sólida, no meio daquela, nesses precipitados. Então, eu tenho grânulos diferentes na estrutura. Então, aí, ponto, gera diferença de potencial. Só que aqui, logicamente, o João não estava totalmente errado, porque o que o João falou? Lê esse outro pedacinho, agora que eu deixei sem destacar, mas que eu circulei ele de amarelo. Por favor, Aguinaldo. Esse processo só pode ser recomendado quando o tamanho e a situação dos equipamentos permitirem, pois nem sempre é conveniente, já que pode ocorrer oxidação, empenamento ou deformação das peças a essas temperaturas, bem como choque térmico no resfriamento rápido. Então, assim, eu posso ter trinca também. Então, tem que realmente estar ali. Mas a ideia de subir e aquecer até 1100 e resfriar rápido, eu vou garantir uma homogeneidade. Agora, eu posso ter trinca. Em outras estruturas, como você, que é o que o João falou, mas eu resfrio lentamente para evitar a trinca. Certo? Então, aqui ele continua, né? Aqui, a redução do teor de carbono diminui a tendência à sensitização e, consequentemente, a corrosão intergranular, que foi o que o João mostrou e que a nossa amiga Tainara também mostrou com relação à morfologia. Tá certo isso, pessoal? Então, assim, eu tenho que tentar, né, o aço inoxidável, condição, né, de solda, eu tenho que trabalhar no sentido de não sensitizar aquele ponto. Porque se eu fizer isso, né, a sensitização, consequentemente, eu tenho naquele ponto uma diferença de potencial. E se eu gero uma diferença de potencial, eu tenho uma área anódica e uma área catódica. Tranquilo? Tá Sim. Tranquilo? Certo? Ai, meu Deus do céu. Eu ia falar João, mas o João não foi o João que apresentou, foi o Aguinaldo. Aguinaldo, retorna, por favor, a sua apresentação novamente.
Só trouxe aqui no livro para a gente relembrar essa discussão que ocorreu na semana passada. Certo, pessoal? Então, isso é importante. Eu tinha pedido aqui, medidas gerais de obtenção, tá? Também falou. Deixa eu só ver aqui. A área nórdica e a área catódica nós já falamos. A temperatura, tem um ponto aí, pode ir passando. Além da sensitização, né? Aí você trouxe, esse é o experimento para mostrar o tipo de, logicamente, isso é importante para a área de vocês, né? Quando você vai fazer essa... Aí, ó, essa é a ideia, que exatamente acabei de falar. Que eu tenho que ter 30, eu posso ter 30, com esse resfriamento brusco. Sim. Né? Então, essa como se diz, dois gargalos que eu tenho. A fresta importante, porque ali é a área anótica, né? E aqui está todos os tipos de pilha. Então, isso aí já acho que está bem claro, nós já falamos sobre isso. A aeração diferencial nós já sabemos que é onde está mais oxigenada a minha área catódica, né? Sim. Você falou isso, corrosão galvânica, pode ir para o capítulo 9. Com relação à temperatura, pode ocasionar inversão de polarização. Queria falar sobre isso. Aqui, esse aí. Aqui, isso, temperatura. Isso. Pode coloca ele no modo de apresentação, só para a gente discutir isso aí. Eu já vou transferir para vocês, pessoal. Já estou terminando. Isso, de apresentação. Aqui há umas questões importantes e que, inclusive, o nosso amigo Guilherme, né, e agora o João vão falar do capítulo 13 e capítulo 14, sobre a questão da temperatura, que foi comentado aqui, que o Agnaldo mostrou muito bem, né? Pontos onde eu tenho maior temperatura e pontos onde eu tenho menor temperatura, então, mesma composição química. Então, onde eu tenho a maior temperatura, eu gero uma diferença de potencial em relação a outra área e, consequentemente, tem fluxo de elétrons, e ali naquele ponto vai ocorrer a corrosão. Mas ele trouxe uma frase que é interessante. O Agnaldo disse assim: a temperatura também pode ocasionar inversão de polarização. Eu só quero que vocês destacam isso, talvez aqui a gente ainda não tem fundamentação para explicar, que vai vir o seminário dos meninos anterior, aí 13 e 14, mas destacam isso, deixam isso bem destacado. E eu vou fazer a pergunta e vocês vão ficar pensando. Breno e... Não é Breno, não, é João que não está aqui, e eu estou tendo que olhar aqui no meu caderninho, Guilherme de Souza. É isso, Guilherme, você está aí? Oi, estou aqui. Ok, Guilherme. Guilherme, no seu seminário, do capítulo 13 e 14, eu quero que você explique isso aqui, que o Agnaldo colocou, que a temperatura pode ocasionar inversão de polarização. Professora, quanto ao seminário, eu falei com o João Pedro, eu acho, né? Isso. Mandei uma mensagem para ele disse que essa semana ele vai ficar trabalhando integral. Aí ele provavelmente não vai poder apresentar na sexta. Será que tem como a gente mudar alguma coisa aí na data, ou alguma forma de outra avaliação? Vamos ver aqui no final, ver o que a gente pode fazer. Vamos caminhar aqui com os seminários mínimos. Mas anota isso aí, que você vai ter que responder isso para nós. Só estou deixando a pergunta para vocês pensarem. O que é isso? Temperatura pode ocasionar inversão de polarização. Pode repetir a pergunta, professor, por favor? Aqui, é o que o nosso amigo colocou aqui, ó. O Agnaldo. A temperatura, o segundo item dele aqui, ó, ele disse que a temperatura também pode ocasionar a inversão de polaridade. Ele tinha dito, inicialmente, que a temperatura em determinado ponto, foi isso, Agnaldo? Em relação a um outro ponto, né? Você falou, inclusive, quando você tem ali aquecimento em caldeiras. Sim. E aí, no ponto onde você tem uma maior temperatura, o que acontece com ele? Onde tem maior temperatura? Isso. Vai causar... Como que eu posso dizer? O que você falou. Onde tem maior temperatura vai causar corrosão, né, velho?
Isso, por quê? Porque eu vou ter uma diferença de potencial em relação a onde não tem menor temperatura, porque ali eu tenho uma maior movimentação das moléculas, consequentemente eu tenho um maior fluxo de elétrons. E aí a gente volta tudo aquilo lá que nós estudamos sobre ligações químicas, que explica tudo. Entendeu? Uhum. Então, eu vou deixar o capítulo 10, que você falou sobre mecanismos eletrolíticos. Eu acho que ele ficou... Ainda tem muita coisa para discutir do capítulo 10, mas nós vamos falar mais para frente do capítulo 10, ele vai entrar de novo. E aí eu vou chamar o seu seminário para o capítulo 10, que a gente vai fazer a discussão. Tá? Vou deixar os grupos apresentarem. Eu não consigo deixar. Capítulo 15, 16 e 17. Talvez vocês não consigam apresentar tudo, mas pelo menos uma parte a gente começa hoje. Quer dizer, pessoal? Quem é o nosso amigo... Gabriel Pérez e o Breno. Breno, eu vou disponibilizar. Qual que é? Para quem que eu tenho que disponibilizar aqui ou para os dois? Para mim, Gabriel Pérez. Gabriel Pérez. Então vai lá, Gabriel. Então, Tornar um apresentador. Obrigado, professora, pelo... Obrigada, Aguinaldo. Muito obrigado pela sua disposição. Eu estou fazendo um negócio meio corrido, né? Mas obrigado pela sua disposição em apresentar todos esses capítulos. Não, tá tudo bem. Certo? E assim, eu já tinha colocado sua nota, mas eu vou voltar. E, então, consequentemente, você trouxe aqui muitas informações importantes. Sim. E que nós vamos precisar delas no transcorrer de todos os comentários. Ok? Vou precisar de você. Gabriel Pérez, muito obrigada, viu, Aguinaldo? Já foi aí para você? Mano, 2 tempos você faz, saca? Gabriel? Guilherme de Souza, tá? Quer falar alguma coisa? Não, obrigado. Se quiser fechar seu microfone, então, isso, obrigado. Eu acho que travou o programa dele. Travou, Breno? É. Acho que sim. Você quer que eu disponibilize para você também como apresentador? Não, acho que já entrou. Gabriel Pérez, está me ouvindo? Está reiniciando. Mas a tela dele está projetada aqui. Eu acho que travou o dele, né? Eu vou jogar você também, Breno, como apresentador. Sim, mas eu não tô com o arquivo aqui. Ah, não? Não tem como ele te passar aí por e-mail? Vou tentar passar aqui. Eu vou jogar você como apresentador, se for possível, tornar um apresentador também. Tá, vocês dois, Breno e Gabriel Pérez, os dois como apresentador. Confere? Deixa eu só corrigir aqui. Então, agora... Nossa, tô perdida aqui. Mais uma página aqui. Tô perdendo aqui. Ixi, só um minutinho. Enquanto ele consegue organizar lá, eu também vou arrumar a minha lousa aqui. Hoje, então, é o grupo que está apresentando, é o grupo... 1, 2, 3, 4. É o grupo 4 agora, né? Confere, Breno? É isso mesmo. 4, né? E aí nós temos 2 integrantes, que é o Gabriel Pérez. Professor, eu voltei. Meu aplicativo aqui travou. Nós percebemos, eu estou só escrevendo aqui na minha lousa que está apresentando, enquanto você estava organizando aí. É Breno, né? Breno Tales. Confere? Isso mesmo. Então, vou colocar aqui, Engenharia Mecânica. Hoje são 2/8. E o capítulo que vocês estão apresentando é o capítulo
15, 16, 17. Eu tenho, já sei que a gente não vai conseguir se apresentar todos, mas vamos começar. Certo? Pode ser? Certo, certo. Pode ser. Gabriel, consegue projetar aí de novo sua tela? Já tá dando para ver? Ainda não. Agora tá isso. Agora é só colocar no modo de apresentação. Ok. Teams é um pouco pesado, meu computador fica sofrendo aqui. Não, mas é tranquilo. O meu também tem hora que Pronto. trava. Tá vendo que ela cheia aí? Apareceu. Deixa eu só perguntar, então. Inicialmente é você que vai falar, Gabriel? Uhum. Eu começo. Você começa com o capítulo 15, é assim que vocês dividiram ou não? Eu acho que não vai dar para apresentar nem o capítulo 15 inteiro hoje, professor. Ele é bem... Vamos lá, vamos tentar. Tem bastante coisa nele. Vamos lá. Eu vou tirar aqui, eu tenho que parar de falar, né? Falo demais. Eu vou tirar, eu vou fechar meu microfone então, tá ok? Boa apresentação, então vamos tentar ir até um meio-dia e pouquinho. Os colegas estão de acordo, né? Estão, né? Com certeza. Professora, pior que eu tenho que sair meio dia em ponto, porque eu ainda tenho que começar o almoço aqui em casa. Pra mim e pra minha irmã. Não, mas eu também faço almoço, querido. Mas a gente deixa eu passar fome um pouquinho, não morre não. Um pouquinho não. Vamos lá. Vamos ter fé. Vamos fazer igual o Aguinaldo. A gente vai fazer o melhor. E sempre dá certo. Quando a gente faz o melhor. Ok, professora. Bom, eu sou Gabriel Pérez Pellegrini e eu vou fazer a apresentação do capítulo 15 do livro Corrosão, de Vicente Gentil. Não tá avançando o slide? Não, o Inter não está conseguindo ir? Não tá avançando o slide, professora. Passa ele, então, no modo sem ser de apresentação. Acho que está meio travado o seu computador, não é Tá não? bastante. Ô, Gabriel, se quiser eu apresento aqui. Você Eu pode apresento apresentar e aí? você Eu fala vou por parar a cima. apresentação aqui. Isso, eu já disponibilizei para o Breno. O Breno consegue apresentar aí, não consegue, né? Consigo, sim. Ok. Faz a inversão. É sempre bom vocês estarem todos do grupo com o material, porque se um não conseguir o computador travar, o outro consegue. Tô compartilhando aí, tá aparecendo os Ainda slides? não, Breno, ainda não está não. Você compartilhou tela? Sim, eu vou voltar aqui. E você vai lá e compartilha a tela. Isso é normal, professor. Você imagina quando o professor está sofrendo? E agora? Ainda não. Apareceu Não? para vocês aí, pessoal? Abraão, Gabriel dos Reis. Pessoal, hoje está tudo sumindo. Não. Não, né, Gabriel? Ué. Você foi do lado direito, em cima desse quadradinho. Foi? Sim, a parte de... E aparece lá assim, ó. Compartilhar conteúdo. Aí você tem tela, você compartilha tela. Assim, é o que eu tô fazendo mesmo. Compartilhando a É, tela. então é para aparecer. Ué. Vou tentar compartilhar a janela. Então tenta. Vê se, o meu vai só em tela, senão ele trava. Também não tá aparecendo? Não. Para Nossa. mim, não. Está aparecendo para vocês? Guilherme de Souza, Gabriel dos Reis, Abraão. Nope.
No. Ainda não. Isaías, João Guilherme. Seu Teams está instalado, Gabriel? Breno? Não, pior que eu uso pelo navegador mesmo. Então é complicado. Cadê o nosso outro amigo que estava disponibilizado aí? Parece que ele caiu. Gabriel? Parece que ele caiu. Ele disse que já tá voltando. Tá. Vê se ele consegue voltar. Provavelmente, talvez eu vou ter que colocar ele como apresentador de novo. Porque se você estiver usando um navegador, não tiver instalado, ele é complicado. Aí ele trava mesmo. Vou baixar aqui rapidão, aqui a gente resolve isso aqui. Capítulo 15. E ele é extenso. Enquanto o nosso amigo está tentando resolver o problema técnico, pessoal, vamos ver aqui. Vamos resolver o problema que a gente já tinha um problema aqui. Enquanto eles arrumam o problema técnico, a gente vai adiantando aqui. Com relação... Deixa eu ver aqui. Próximo. Guilherme de Souza e João Pedro. Não é isso, Guilherme? Seu amigo João Pedro não pode na sexta. Isso. Provavelmente os meninos que estão apresentando hoje continuam na sexta. Ele teria disponibilidade, então você verifica com ele, e vocês também, lógico, né? Eu não posso estar no sábado. Sábado que horas? 10h30? Qual é o horário que vocês têm disponível? Tem que ver com vocês. Não, pra mim qualquer horário é mais com o João Pedro, né? Porque parece que ele tá tendo umas complicações no trabalho. E como ele Mas aí no sábado ele poderia. Então, eu não sei, professor, eu não sei com o que ele trabalha, se ele trabalha no sábado, alguma coisa assim. Teria que ver com ele. Teria que ver, né? Porque eu estou dando uma outra opção para vocês. Vocês apresentariam no sábado, se todos os colegas concordarem, né? Porque aí também tem que mexer com todo mundo. Se tiver como você verificar com ele aí. Sim, eu mandei uma mensagem para ele aqui, vou ver se ele me responde antes de... Porque se ele não tiver disponibilidade para o sábado, aí eu sinto muito. Aí a gente vai ter que seguir em frente e aí ele vai para a prova. Tranquilo. Professora, você acha que uma pessoa só consegue apresentar esses capítulos? Bom, eu acredito que sim. Tem mais alguém disponível para colaborar com você? Parece que não tem, né? Por isso que eu estou perguntando, que qualquer coisa eu montava a apresentação para sábado, e se ele não pudesse, eu apresentava, tentava fazer minha parte sozinho lá, entendeu? E aí ele que depois arrumasse uma forma de coletar a nota dele. Exatamente, é isso que nós vamos fazer. Estou colocando à disposição dele para o sábado para ver se ele consegue se organizar. Porque já que hoje ele não pôde, semana passada ele não pôde, na sexta. Hoje ele não pôde. É o dia de aula normal hoje. Certo? Hoje é aula normal. Certo. Sexta-feira ele não pode. Então, estou colocando no sábado, se todos os colegas concordarem. Pessoal, vocês concordam? Tudo ok? Algum problema para o sábado, dia 7 às 10h30? Por mim, tudo bem. Ok, então. Né, se não mais ninguém falou, é porque todo mundo concorda, né? Então, Que horário, professora? Qual horário? 10h30, sábado. Acho que pode ser. Pode ser? Gabriel Pérez, conseguiu projetar aí? Por enquanto não está aparecendo nada. Professora, não, meu PC tá fritando aqui. Mas que eu aconteceu? vou conseguir aqui, eu acho. Breno, isso que eu gosto. A autoestima. Vamos conseguir. Então, ficou para o sábado, 10h30, a apresentação do Guilherme Souza. Certo, Guilherme? Certo. Independente se o João Pedro vai ou não. Ok, isso mesmo. A chance para ele é sábado.
Ficou para sexta-feira. Acho que aqui ela não tem que deixar, apesar dos meninos estão animados aí, já que teve gente aí que falou que tem que sair meio-dia, o capítulo... Deixa eu ver aqui que eu coloquei agora. 15, 16 e 17, Gabriel Pérez e Breno Tales. Se a gente não começar agora, a gente fica para sexta. Pode ser? Mas deixa vocês tentar aí. Ainda vamos lá. Pelo menos iniciar. Já resolvemos, né? Conseguimos organizar os horários. A coisa vai ser puxada, mas a gente vai dar conta. Sexta-feira. Sexta-feira é 10h15, né? Ao meio-dia. Deu certo, Breno? Acho que ainda não. Professor, acho que era a versão do PowerPoint que eu estava usando. Eu acho que eu consigo apresentar aqui agora. Então, por favor, pode colocar aí. Vou fechar meu microfone. Então, a gente vai aí até onde vocês acharem que é possível. Começando hoje e terminando na sexta. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tá dando para ver aí? Tá dando para ver. Vê se você consegue mudar o Tá. slide. Dá um enter aí e vê se vai o próximo. Só. Como é que tira esse... Você coloca o F5. Mas eu quero tirar essa... Mas aí que vai pro modo de Sai, né? apresentação. Aí. Não, pois é, eu só queria tirar o negócio aqui de cima. Ah, tá. Tá aparecendo aqui em cima, né? Mas tranquilo. Okay. Tá, você conseguiu dar enter? Ele conseguiu rodar? Tô rodando aqui. Rodando, perfeito, ótimo. Okay. Então, ó, são 11h42. A gente vai até onde vocês acharem que é possível. Tá ok? Ok. Então, fechando aqui, boa apresentação para vocês. Obrigado, professora. Bom, o capítulo 15, ele fala sobre corrosão associada a solicitações mecânicas. Bom, isso aí ele aborda um tema que é muito mais físico do que químico propriamente. Ele entra muito mais nessa parte. E aí, tanto é que a corrosão aqui, nesse caso, ela não tem a perda de massa tão relevante, né? Na maior parte das corrosões, ali existe uma redução na massa muito grande, mas nesse tipo específico, ali, quando existe muita interferência mecânica, tem uma redução na perda de massa e uma aceleração no processo de corrosão. Bom, uma corrosão associada a solicitações mecânicas, bom, ela é um processo corrosivo onde existe o meio corrosivo e as tensões ali do próprio sistema mecânico, né? Bom, é importante observar que quando a fratura ocorre apenas por tensão, que não tem ali um meio corrosivo, não é uma corrosão. Então, ele é considerado uma fratura natural ou corrosão fadiga, né, que é puramente um fenômeno físico. Esse tipo de corrosão ocorre tanto em metais quanto em muitos termoplásticos. Bom, são esses os tipos de corrosão sobre fadiga, né, que é diferente da corrosão fadiga. Corrosão sob fadiga é quando existe ali o meio corrosivo e as tensões residuais ali. Então tá, corrosão com erosão, cativação e impingimento, corrosão sob atrito, fragilização por metal líquido, fragilização pelo hidrogênio, fendimento por álcali, não sei se é essa a pronúncia, álcali, não sei, acho que é isso. Corrosão sob tensão. Bom, para distinguir a corrosão sob fadiga, né, simplesmente da fratura natural, bom, elas surgem com pequenas trincas ali, né, na superfície, e essas trincas, elas são perpendiculares ali
ao maior vetor de força, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma barra de ferro ali sustentando alguma coisa exposta a um meio corrosivo, então eu vou ter uma fratura ali na seção transversal dela, né? Ou seja, se ela está deitada, eu vou ter uma fratura na vertical. Ela não vai cortar por exemplo, de uma ponta dessa barra até a outra. Bom, essa corrosão sobre fadiga, ela ocorre com base nos ciclos, né? Então, por exemplo, se eu tenho um movimento de rotação ou se eu tenho um pistão indo e voltando sempre, né? Essa corrosão ela vai ocorrendo até o ponto que o elemento ele não consegue mais suportar a carga. E aí ele rompe. E essas faces ali dessa fenda, ela tem um aspecto liso, né? Porque fica em atrito constante ali, aquelas faces. Bom, essa corrosão, ela ocorre em tubulações, ela pode ocorrer praticamente em qualquer meio mecânico onde exista movimento cíclico, né? Aqui, permutadores, né? De bombas, tubulações de vapores ou líquidos em qualquer temperatura. Bom, enfim. Métodos de prevenção. Pode-se fazer a proteção catódica, que é quando existe uma solução aquosa ali no meio, né? Porque aí o limite de fadiga ele pode ser superior. Bom, pode ser feito uso de inibidores para diminuir a corrosividade, né? Adicionando 200 partes por milhão de dicronato de sódio ali, né? Adicionar revestimentos ali metálicos anódicos ou de sacrifício, ficou até ali um erro de digitação, né? Que são eletrodepositados no aço, né? E isso aí, professora, tem muito erro de digitação aqui, eu peço até desculpa. Devia ter falado isso antes, eu não sou um digitador muito hábil. Enfim. Bom, esses revestimentos ali esses revestimentos metálicos anódicos no aço, eles diminuem a ação do meio corrosivo ali, né? E isso aí faz aumentar o limite de fadiga. Aqui, películas não metálicas, como pó de zinco, são revestimentos orgânicos, né? Então, é basicamente como se fosse ali uma camada extra ali, como se fosse, por exemplo, um esmalte na unha, enfim. E jateamento na superfície do metal, porque isso aí, tipo, ele comprime, né, a estrutura metálica e por isso aí ele fica com a superfície mais resistente, né, como se fosse o caso ali esqueci o termo, quando você tem ai, professora, me fugiu o termo, por exemplo, como você vai fazer uma espada que você fica batendo ali, esqueci o termo. Bom, corrosão por erosão, cativação e impingimento. Bom, elas são 3 tipos parecidos de corrosão e elas ocorrem quando um metal tá ali, tem um meio de fluido, né? Que ele acaba por colocar ações corrosivas, né? Ali nesse metal. E isso aí é devido ao movimento entre o fluido e o próprio metal, né? Ela pode ser aumentada por efeitos dinâmicos e também por partículas sólidas ali que ficam em suspensão nesse meio líquido. Bom, a corrosão por erosão, ela ocorre quando a deterioração, né, do movimento do fluido que é
tipo, causa um processo acelerado quando existem exatamente essas partículas aí em suspensão, né? É mais comum em tubos ali, de tubos Venturi, né? Que esse tubo, ele é estrangulamento, onde ele tem uma seção maior de diâmetro ali da tubulação e, de repente, ela afunila, né? Para uma seção de menor diâmetro ali. Bom, palheta ali, por exemplo, pode ser de navio ou de, por exemplo, um tubo de mistura, um tanque de mistura, enfim. Bom, a proteção por esse tipo de corrosão aí é, é praticamente proteger ali o que sofre ali a corrosão, né? A sua parte ali. Bom, você pode fazer isso colocando, por exemplo, modificando ali o seu meio corrosivo, né? Usando revestimentos ali. Bom, você pode fazer a proteção catódica do metal, né? Ou aqui usar um material que ele seja substituível. Mas esse aí ele não protege exatamente, ele só deixa mais fácil para caso você precise substituir essa parte, né? Bom, corrosão por cativação. Cativação é a ação dinâmica no interior do fluido e ela é associada ali, tipo, a, principalmente ao calor, né? Bom, quando cavidades ou bolhas ali no metal, né, elas sofrem colapsos, a superfície metálica, nela ocorre uma ação química que faz com que vá, essas partículas elas vão se soltando, né? Bom, a proteção contra a corrosão por cativação é eliminar ali áreas de quedas de pressão, né? Bom, modificações muito repentinas assim de turbulência, né? Pode ser também a causa, então você pode investigar isso aí para poder proteger essa parte também. Bom, empregos de materiais com alta ductabilidade, alta resistência à fadiga ou superfícies endurecidas, né? Isso aí para exatamente como ali na corrosão por erosão, né? Porque ela pode acabar, essa resistência maior, ela pode acabar por resistir mais essas pressões, né? Por exemplo, eu acho que eu não expliquei muito bem, mas se você tem ali uma superfície mais rígida, mais como se fosse comparada a uma parede de concreto, para uma parede, por exemplo, drywall. A parede de concreto, ela é bem mais resistente, porque você sabe que ali você tem um material bem mais denso, bem mais uma seção ali transversal, ela é mais robusta, né? E aí, por isso, ela acaba se danificando menos. Não é como, por exemplo, se você tentasse resolver aumentando uma parede de drywall ali para 3, 4 vezes a largura dela. Você não vai estar aumentando a resistência. Ela é frágil do mesmo jeito. E aqui, continuando, você pode também fazer uso de inibidores ali, proteção catódica também, e você pode fazer o preenchimento das áreas ali com soldas, né? Bom, corrosão por impingimento. Ela acontece quando você tem ali bolhas, né, no metal. Essas bolhas, elas surgem quando na fundição ali, ela acaba liberando gases dentro da própria estrutura metálica e aí você acaba colocando esse metal no molde
defeituoso, né? Então você fica com pequenas bolhas ali de ar mesmo dentro da sua peça, do seu equipamento, enfim. Bom, esse tipo de corrosão, ela pode vir a acontecer quando você tem ali uma seção turbulenta, né, de um fluido. Então, por exemplo, no mesmo caso ali usando o exemplo dos tubos de Venturi ali nos estrangulamentos, que é quando ela pode vir a acontecer quando você tem um maior diâmetro ali de tubo e passa para um diâmetro pequeno. Bom, a proteção contra esse tipo de corrosão é ali usar ligas de cobre com cerca de 5% de estanho. E esse 5% de estanho, ele é interessante porque ele traz uma proteção muito boa ali, né? Principalmente, quer dizer, ele traz uma proteção boa no geral, mas esse estanho, ele é meio que prejudicioso porque ele pode tornar o metal menos rígido, né? Você pode também diminuir a velocidade do fluido, ou diminuir a quantidade de ar ou partículas sólidas no seu fluido, né? E você pode também modificar a geometria dos equipamentos, evitando essas curvas acentuadas. Ele não tem, ele não tem muita solução assim química propriamente, como o uso de inibidores, né? Porque ele é um fenômeno bem mais físico, né? Bom, aqui entramos no próximo tópico, que é a corrosão sobre atrito, né? Que ela é provocada por pequenos deslizamentos relativos, que ali a gente pode buscar o exemplo da corrosão por fadiga, né? Das faces ali da trinca, que elas ficam em atrito ali. E esse atrito é o que faz a trinca aumentar, né? Mas aqui na corrosão sobre atrito é quando essas faces já existem, não existe uma trinca e o atrito ocorre por exemplo, entre uma peça e outra, né? Bom, ela é provocada ali por esses deslizamentos que eu falei, né? Bom, a formação de produtos, né, ali pulvurentos na corrosão, em alguns casos, eles têm como se fosse um buraco mesmo ali, pit, né? Que ele pode servir de núcleo para ocorrência de fraturas por fadiga, né? Então os dois eles estão muito relacionados, corrosão sobre atrito e sobre fadiga. Bom, é um desgaste mecânico na ausência de um ambiente corrosivo, né? Então ele não necessita de um meio corrosivo ali para poder acontecer. Bom, o atrito entre os materiais, ele vai expondo ali novas superfícies do metal, né? Então, elas podem acabar ficando cobertas por um oxigênio, por exemplo, por um ácido ali, né? E, ou até mesmo água, que pode causar oxidação desse metal, enfim. Bom, proteção contra a corrosão sob atrito é combinar metal mole com metal duro, né? Que impede o processo de solda ali nos pontos de contato entre metais similares, né? Bom, você pode fazer também o uso de lubrificantes ali, né, etc. Fragilização por metal líquido. Ela ocorre quando os metais ali que estão no estado sólido, eles são expostos a tensões, né? E, e entram em contato com algum tipo de metal fundido. Bom, a falha, ela ocorre ali na propagação, né? Do metal no interior da trinca ali do metal sólido, né? Bom, esse processo ele não envolve modificação química do metal sólido.
Bom, fragilização por hidrogênio. Eita, esse slide aqui ele ficou... Eu acho que é a versão do... Por trocar a versão do negócio, algumas... Por exemplo, no slide para trás ali eu achei estranho, porque ele não tinha separado em tópico ali, ele ficou texto corrido. E esse aqui agora ele também cortou um pedaço do texto, mas enfim. Bom, o hidrogênio ele interage com a maior parte dos metais, que ele causa modificação, né, das propriedades mecânicas. E isso aí leva a umas fraturas que são muito prejudiciais, né? Elas causam muito dano. Bom, o hidrogênio ele penetra nos metais na forma atômica e por causa do pequeno volume dele, né? Ele é capaz de difundir na malha cristalina do metal. Bom, dentre os metais que mais comumente incorporam hidrogênio na rede cristalina estão o cobre, o ferro e a prata. O hidrogênio pode ser absorvido por alta solubilidade no metal líquido, levando a grandes concentrações no metal sólido, na forma de peças fundidas ou de filetes de solda. Bom, ela ocorre ali por meios químicos ou eletroquímicos, né? O hidrogênio pode ser absorvido por exposição eletrolítica, enfim, todos esses que estão mencionados aí, né? Bom, o mecanismo, eles são dois tipos. Um é reversível e o outro é irreversível. Bom, o reversível, ele ocorre pela necessidade de existir presença simultânea de tensões ali no hidrogênio. Bom, a eliminação do hidrogênio, ela restaura causa a restauração ali da ductibilidade do metal. A fragilização, ela aumenta com a diminuição da velocidade de formação, né? Então, elas são inversamente proporcionais ali, né? Bom, isso aí, ele conjunta da tensão do hidrogênio para algum tempo, assim, até a fratura ocorrer. No processo irreversível, a presença de hidrogênio ali, ela gera a danificação da estrutura do metal, né? E quando o hidrogênio ele entra na superfície do metal, ele difunde no interior da forma atômica e ele retorna à forma molecular, né? Provocando a formação de bolhas. Essas bolhas aí, por exemplo, que ocorrem lá no impingimento, lá atrás. Bom, os processos aqui durante a fragilização por hidrogênio, né? Bom, que, por exemplo, a decapagem ácida, em que o hidrogênio é gerado pela ação de ácido clorídrico ou sulfúrico sobre o metal. E esse aqui é a reação química que ocorre, né? Então, o hidrogênio aqui, ele sai da... Ele é separado aqui, né? Bom, no processo de sulfonação, né, para fabricação ali de derivados do flúor, né, de catalisadores, enfim, existe uma solução concentrada de hidróxido de sódio que é aquecida, né, e também existe o elemento aqui do aço, né, e essa aqui é a reação química que acontece, né? E aqui a gente pode ver de novo o hidrogênio aqui se separando. A deposição eletrolítica de metais, onde o hidrogênio, ele junto com o metal, ele é formado no cátodo aqui, né? Bom, então aqui são
são bem extensas aqui as reações químicas. Bom, atmosferas redutoras de fornos de tratamentos térmicos contendo hidrogênio puro, aqui eles resultam em hidrocarbonetos. Bom, decomposição térmica de hidrocarbonetos em temperaturas elevadas, né? Aqui está a reação química dela. E o craqueamento da amônia, né? Que essa aqui é a sua reação. Professora, a senhora me deixa atento com o horário aí, que eu vou apresentando aqui. Na hora que já der o meu horário, a senhora pode avisar. Bom, Deixa eu só verificar aqui. Tem muita coisa ainda, Gabriel? professora, tem bastante. Pessoal, vocês têm disposição? Como que tá? Porque são 12:05. Eu acho que agora eu estou mais ou menos na metade do capítulo 15. Não, ele é extenso. Querem parar agora e a gente continuar na sexta? Tem algum problema? Aí eu estou à disposição de vocês. Vocês que dão um parecer. Gabriel dos Reis, Isaías, Rafael, Marco Túlio, Tainara, Tiago, parece que já saíram muitos alunos, só temos aqui 7. Acho que já estão saindo. É melhor parar mesmo. Assim, tem muita coisa que eu gostaria de comentar, mas eu já anotei aqui. Então, acho que é melhor a gente parar aqui, porque senão fica muita coisa para eu retomar, que já foi comentado hoje e eu não tive como comentar. E é sempre bom comentar na hora posterior à apresentação de vocês, que está fresquinho na cabeça de todos vocês. Né? Então, a gente retoma nesse ponto aí, Gabriel. Pode ser? Sim, professora. Parou ali na proteção contra a fragilização do hidrogênio, né? Isso. Okay. Tá? Então, pessoal, na semana que vem, sexta-feira, que dia que é? Dia 6, né? Não me recordo mais. Isso, é dia 6. Dia 6 e dia 7. Então, nós estamos na sequência aí, dia 6 e dia 7. Dia 6 às 10h15 e dia 7 às 10h30. Combinado? Então, continuamos o capítulo 15 na próxima sexta. Ok, Gabriel? Obrigado, Aguinaldo. Deixa eu só finalizar a nossa apresentação aqui. Ela vai ficar quebrada, mas não tem problema.